iniciar estudando o Catecismo Maior de São Pio X. Esse livro que eu mostrei para vocês aqui, ó, que está aí com capa dura, agora tem uma outra edição, me parece que essa edição aqui já era, quem tem, quem não tem, tá acabando a edição, né? E aí então, justamente por isso que eu dei esse toque para vocês, que essa edição que eu conheço é boa. Agora então, tem também em PDF, né? Para você baixar aí gratuitamente naquele site lá, famoso Alexandria Católica, que eu já expliquei que não é tudo que está lá que é confiável, começando pela foto do Papa Francisco Bergoglio, é a primeira coisa que não é confiável. Mas as obras, né, que foram escaneadas e tudo mais, né, tem lá obras de padres, né, enfim, de santos e tal, século XIX, século XX, começo do século XX, aí que eu falei, senso crítico, dá uma olhada lá, qualquer coisa, pergunta pra gente, se eu conhecer a obra, te falo, né? Tudo bem. Então, meus irmãos, nós vamos falar hoje com vocês, se você tiver esse livro aqui, nós estamos na página 30, agora é página 30, nós estamos aqui no capítulo 2, e nós vamos assim, pedaço por pedaço, não adianta querer ler isso aqui de uma vez, tá? Então, página 30, comecei no capítulo 2 agora. No primeiro artigo do Credo, parágrafo 1º, de Deus Pai e da criação. O que nos ensina o primeiro artigo do Credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O primeiro artigo do Credo nos ensina que só há um Deus, o qual é todo-poderoso, e criou o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Então, nossa igreja, ela é assim, bem definitiva, quando ela ensina justamente a nós que só existe um Deus, e justamente é o nosso Deus que criou o céu e a terra. E as Sagradas Escrituras nos dizem que os deuses dos pagãos são demônios. Então, nós temos o nosso Deus e nós temos os demônios. É assim que funciona, é isso que a nossa fé ensina. A gente segue o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Sem nada de frescura aí nessas coisas de ecumenismo. Você ainda vai ler quando você estudar mais, se é que você já não viu. Concílio Ecumênico de Nicéia, coisa parecida em outros momentos. Não imagine que tem a ver com o Concílio Vaticano II, não é. Ecumênico a Igreja sempre usou no sentido de chamar a Igreja inteira, mas só a Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês não têm ideia aquele vídeo que eu fiz lá da Rainha Elizabeth, o tanto que os evangélicos estão brigando comigo naquele vídeo, defendendo a rainha, quem diria, ora, e ainda por cima estão aí justamente muito mal, porque eu estou dizendo que a nossa igreja é a única, a verdadeira, e a que foi criada por Cristo Jesus. Essa é a verdade, né? A minha resposta é a seguinte, eu também fico muito mal deles chamarem a gente de idólatras, nós somos igreja falsa, outros falam que a nossa igreja foi criada pelo Constantino no século IV, outros dizem que a gente está completamente errado, que é para guardar o domingo e não o sábado, é para guardar o sábado, e não o domingo. Eu fico muito mal com essas calúnias também. Só que isso aí é calúnia, o que nós estamos dizendo é o que a Santa Igreja de 2000 anos ensinou. O que os fundadores da igreja deles nem sonhavam em existir ainda, a nossa igreja já existe há 2000 anos, tá certo? O próprio Jesus que criou, e está aí na Bíblia de quem quiser ler, né? Até na Bíblia deles tem. É que eles pulam, né, gente? Eles dão saltos nas partes que não interessam. É um caso sério, né? Como sabemos nós que há Deus? Sabemos que há Deus porque a nossa razão nos demonstra e a nossa fé nos confirma. E eu pessoalmente posso dizer, como testemunho, eu sei que há Deus porque percebo Deus, sinto Deus e vejo a ação de Deus na minha vida. E vejo nos momentos da minha vida em que eu estava mais afastado de Deus, o resultado foi trágico. E vejo quando eu estou mais perto de Deus na minha vida, o resultado da minha vida é diferente. Porque o Senhor está me protegendo, aí eu estou perto dele e então ele estou mais sob a proteção do Senhor. Então aí é um testemunho pessoal, não consta no livro, mas vale aí para vocês. Com certeza vocês têm bastante testemunho para dar também. Por que se dá a Deus o nome de Pai? Dá-se a Deus o nome de Pai, primeiro, porque é Pai por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por ele gerado, nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, porque Deus é Pai. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa. Terceiro, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. Então, filho de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus pelo batismo.
né, adotivos, porque nosso Senhor Jesus Cristo então assim o fez, tá certo? E aí então nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai. Porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, o Filho e o Espírito Santo. O que quer dizer a palavra Todo-Poderoso? A palavra Todo-Poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quiser. Deus tem poder para fazer tudo. Deus não pode pecar nem morrer. Como é que então se diz que ele pode fazer tudo? Disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque poder pecar ou morrer não é efeito de potência, mas de fraqueza, o qual não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. Olha que bonito. Vem o bobinho lá falar para você, não, mas se ele pode tudo, então por que ele não pode pecar e não pode morrer? Então, porque isso são coisas da fraqueza humana, inclusive. Não tem nada a ver com Deus, que é perfeitíssimo. Inclusive, São Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte. Portanto, então, morremos porque somos pecadores. Então, a paga é justamente morrermos. E aí, então, justamente por isso, assim nos ensina as Escrituras, justamente por isso, então, o Senhor não tem nada a ver com isso. O Senhor não comete pecado, o Senhor é perfeitíssimo. Como é que ele vai cometer pecado? Não tem isso. O Senhor também não nos tenta a fazer pecado. Quem nos tenta é o demônio. Então, tudo isso tem até um dos apóstolos nas suas cartas que ensina. A gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas ensinam por aí. E ensinam muita coisa errada. Cuidado com as coisas erradas. Quer ver uma frase errada? É importante falar para vocês, que aula de catequese, gente, é importante falar. Você já ouviu essa frase assim? Se Jesus Cristo voltasse, crucificariam-no de novo. Se Jesus Cristo voltasse, crucificariam-no de novo. Já ouviu essa frase? Essa frase está completamente errada. Eu escutava isso quando era mocinho ainda. Você velha, viu? Eu escutava isso quando era mocinho. Gente, como essa frase está errada. Teologicamente errada, profeticamente errada, doutrinalmente errada. Está tudo errado, não tem nada a ver. Se Jesus Cristo voltasse, então está dizendo que ele não vai voltar. Só que nós sabemos que o Senhor vai voltar porque ele próprio prometeu, está lá nos Evangelhos. E também no livro do Apocalipse nós vemos a volta do Senhor. Se Jesus Cristo voltasse, o cidadão falou isso para mim, eu acabei com ele, né? Se Jesus Cristo voltasse, eu falei, mas é claro que ele vai voltar. Aí a segunda parte é assim, né? Crucificariam-no de novo. Não dessa vez. Ninguém vai crucificar Jesus dessa vez. Da outra vez, ele se deixou crucificar para pagar pelos nossos pecados. Dessa vez ele volta, mas ele volta sim, é certeza, ele volta como justo juiz. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ninguém vai crucificar Jesus a segunda vez, não existe essa possibilidade. Isso aí é coisa comunista, ateia, e até já induz você a pensar, melhor então Cristo não voltar, senão vão crucificar o Senhor mais uma vez. Isso não vai acontecer. Quando o Senhor voltar, ele volta como justo juiz com seu exército de anjos, acabando com o resto. E aí dando finalmente a vitória a nós. O pequeno exército do Senhor está lá no livro do Apocalipse e nas profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Então você vê, é uma frase popular, as pessoas falam popularmente, completamente errado. Alguém inventou isso daí, infiltrou, e aí pronto, as pessoas, já começaram aí a abusar, usar e abusar no relativismo, A outra é assim, nem Jesus agradou todo mundo, Então também eu não vou querer agradar, porque nem Jesus. Peraí, ô peão, você está querendo se comparar com Jesus em primeiro lugar? Quem é você, ô miserável? Quem é você? A começo de conversa. Então, a pessoa já está se comparando com o Senhor e dizendo que nem o Senhor não agradou todo mundo, mas é claro que não vai agradar mesmo aqueles que são do demônio, igual você que está falando uma frase dessa absurda e usando o santo nome do Senhor em vão. Tá? Está vendo como está cheio de ofensas ao Senhor na nossa cultura, coisa que nós já ouvimos, a maioria de nós já ouviu pelo menos, e esse tipo de coisa está sendo contra o Senhor, está usando o santo nome de Deus em vão, está percebendo isso? Slogan de campanha, usar o nome do Senhor também é pecado mortal, está usando o santo nome de Deus em vão como cabo eleitoral. E agora está cheio de candidatos falando o nome de Deus em vão aí, não é mais um não, agora são vários.
Porque já perceberam aí que, opa, mas é uma grande sacada falar aí do Senhor, e aí na igreja, e etc, etc. Tá certo, gente? Então, tudo isso é pecado, não importa se você gosta ou odeia A, B ou C, não interessa isso daí. Interessa que antes de você ser brasileiro, antes de você estar aqui na cidade que você mora, no estado que você mora, e nesse mundo, você é filho de Deus. Então, faça o favor de se doer pelo seu pai e fazer reparação, porque os defensores do santo nome de Deus fazem reparação. Aquela oração que a gente reza aqui da irmã Maria de São Pedro, é justamente aí a flecha de ouro, aquela é em reparação a nosso Deus, Deus que é Pai, a nosso Deus Pai. A Sagrada Face, nós temos reparação à Sagrada Face, mas essa é justamente pedida por Jesus em reparação a Deus Pai, justamente por usarem o nome do santo, o santo nome de Deus em vão. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Vamos voltar aqui para a gente terminar essa primeira parte de hoje. O que quer dizer Criador do céu e da terra? Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Não tinha nada, e do nada o Senhor fez o céu e a terra, criou o universo, criou inclusive a gente, quando não existia absolutamente nada. Tá certo? Então entenda isso, não tinha nada para transformar, para adaptar, para mudar geneticamente, não tinha nada. Então, como não tinha nada com coisa nenhuma, o Senhor criou tudo. Por isso ele é o Criador do universo, do céu e da terra. O mundo foi criado somente pelo Pai? Olha só que interessante essa pergunta, né? O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no com um só e o mesmo ato também as outras. Então, você entenda o seguinte, Deus... Você sabe lá a nossa Santíssima Trindade, né? O que ensina a igreja sobre a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas. São três deuses? Não, um Deus só. Um Deus e três pessoas. Como é que dá para entender isso? Então, gente, tem que entender o seguinte, o que você precisa mais entender é que quando a igreja chega e põe um dogma, depois eles discutirem aos montes, e aí coloca um dogma de fé, o dogma é para ser aceito, é para a gente acreditar, mesmo que a gente não entenda, porque a igreja está ensinando um dogma de fé. Fim de papo. Certo? Não é para ficar discutindo mais. A partir da hora que a igreja colocou um dogma de fé, não volta atrás mais. Não adianta o Chapa Francisco aí resolver mudar, porque não vai mudar. Simplesmente não adianta querer mudar nada do que já foi ensinado pela igreja e determinado, inclusive, pelos próprios dogmas. Então é assim, a igreja ensina que é um Deus e três pessoas e um Deus. Dá para entender? Não. Quem sabe quando a gente estiver perto do Senhor, a gente consegue entender. Se é que a gente vai ter tanta curiosidade assim, porque depois de estar perto de Deus, tem que ter cuidado com a curiosidade. O demônio trabalha muito com a curiosidade da gente. Você vê, tem umas perguntas aqui que já estão respondendo essa curiosidade. Às vezes você nem pensou nisso, mas o catecismo já está tirando a dúvida antes que apareça. Ou se alguém perguntar para você, você tem a resposta na ponta da língua. O mundo já foi. Por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? Atribui-se a criação particularmente ao Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas essas três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, conserva-as e governa-as com sua infinita bondade e sabedoria, e nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou o permita. Nada acontece no mundo sem que Deus queira ou Ele permita. Professor, o senhor está falando então que o demônio tomou o mundo aí e o Senhor permitiu? É exatamente isso que o catecismo está ensinando para nós. Mas como assim? Não pergunte como assim, não pergunte por que Deus permitiu isso, pergunte por que as pessoas permitiram o demônio nas suas vidas, nas suas casas, porque os demônios estão aí chamados pelas pessoas que ligaram a sua bela televisão na sua sala de estar, um lugar importante onde se recebe visitas, e resolveram receber visitas de pessoas satânicas demoníacas, muito embora não percebessem isso logo de cara, mas com o tempo a gente foi vendo exatamente quem é quem e muita gente foi desligando a televisão.
Então não pergunte isso, pergunte por que o mundo abriu as portas para o demônio e colocou Deus do lado de fora. É o que está acontecendo. A professora Milene até estava comentando esses dias, né? Aqui na cidade ao lado você entra no hospital, cadê cruz? A gente não viu. Então é isso. Tudo bem, não tem a Pachamama, mas também não tem cruz. E não era justamente a cruz do Senhor um socorro para aqueles que estão sofrendo, um alento para as dores das pessoas que estão ali, e mais os parentes que também estão sofrendo, porque tem um dos parentes doentes, e você olha para a cruz e reza e pede socorro. E quantas curas já não aconteceram pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Tiraram. Opa, está incomodando quem não é católico, vão para a lua. Porque é assim, tipo assim, o Brasil, a maioria sempre foi cristã, foi católica. Sempre foi católica, depois virou cristã, porque tem o pessoal aí de outras denominações que se dizem evangélicos, então tá, e se incomodam com a cruz, por quê? Não querem a cruz, eles querem Jesus ressuscitado, como tantos padres, entre aspas, fazem aí hoje. Coloca só aquele Jesus ascendendo ao céu. Falei, peraí, é a cruz que tinha que estar lá, a ressurreição é depois da cruz. Vocês estão prometendo já ilusão para as pessoas, não tem ressurreição sem cruz, sem sofrimento, não se chega à ressurreição. Tá? Então é isso. Aí a gente tem que perguntar então, por que é que o ser humano voltou as costas para Deus, se virou contra Deus em muitos casos e abraçou o demônio? Por quê? Desobedecendo a Deus, depois quer reclamar? Essa é a questão. Aí o Senhor permite, porque já que é assim, até para correção, e até eu digo para vocês, gente, a grande tribulação é a última chance de conversão de muita gente. Porque enquanto tiver tudo legal, tiver tudo bem, tiver na falsa paz, qual é o problema? Por que eu vou procurar outra coisa? Tá bom aqui? Tá legal. Né? Por que eu vou procurar o Senhor? Tá tudo certo. Então, muita gente, claro, muita gente procura, sente chamado do Senhor, diz sim, mas outros tantos dizem sim ao mundo, ao demônio, e vão aí, mundo afora. Então é uma chance a mais de conversão para aqueles que estão perdidos no mundo, entenda isso. Tá bom? Vamos lá. Por que dizeis que nada sucede sem que Deus o queira ou o permita? Disse que nada sucede no mundo sem que Deus queira ou o permita, porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que Ele não quer, mas não impede, como o pecado. O Senhor não quer o pecado, é claro que Ele não quer ninguém pecando, nenhum de seus filhos no pecado, mas Ele nos deu uma coisinha chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, meus irmãos e minhas irmãs, é poderoso. É uma poderosa regra do jogo. O Senhor respeita o livre-arbítrio. Você pode escolher virar as costas para Ele. Pronto, acabou. A pessoa pode escolher. Pronto. Ele respeita. Só que o demônio também tem que respeitar quando a gente resolve seguir o Senhor. Então, essa aí é uma regra do jogo, muito séria. E que o demônio, inclusive, é obrigado, forçado a aceitar. É por isso que é assim. Você nota que em nenhuma profecia está dizendo que vão te colocar a marca da besta a forçar. Não vai ter isso. Ninguém vai pegar o seu braço. Daqui! Tá! Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá na testa. Não vai acontecer. Porque você precisa querer. Você precisa consentir. Mesmo que seja por medo. Mesmo que seja por coação. Você precisa aceitar. Você precisa deixar. Se você não deixar para o demônio, não vale nada. Nada. A pré-marca da besta foi assim, né? Teve um prefeito lá nos Estados Unidos, louco da Silva, que disse que ia baixar a calça da pessoa no meio da praça pública e os policiais iam aplicar a injeção na pessoa, queira ou não queira. Não foi feito assim. Não foi feito assim, porque para isso você precisa consentir. Puxa, mas eu fui obrigado, eu estava passando fome, eu estava desesperado, meus filhos aqui numa situação aí, precisando de médico, não importa a coação que eles usem. Você consentiu, você não foi obrigado fisicamente, chegar lá, dá o bração aqui. Não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Então entenda, para que você tenha a marca da besta, você precisa consentir, você tem que aceitar. Eles não vão fazer justamente aí a revelia, a força. É justamente por isso que ali no livro do Apocalipse diz que aqueles que não aceitarem não vão poder comprar nem vender, já é parte da pressão em cima das pessoas e que depois serão perseguidos. Então você vê, não está dizendo que queira ou não queira.
Está dizendo que vai ter uma turma que vai ter a marca de Deus. Nós vamos receber a marca de Deus. E nós não rezamos aqui, Sagrada Face, selo divino, que o selo divino do Senhor seja impresso em nossas almas. Está vendo como as coisas vão fazendo sentido, vão se encaixando? Então nós temos a marca de Deus sobre nós. Então em nós o demônio não toca. Tá certo? Agora, é claro que o Senhor não quer o pecado, mas você tem o livre-arbítrio. Sim, a pessoa pode pecar, pode ir para o inferno. É grande causa de grande tristeza ao Senhor, obviamente, né? Mas existe a regra do jogo. Você escolhe, você decide. Sabe? Adão e Eva, todo aquele monte de árvore lá no paraíso, pode comer de tudo, menos daquela que está no meio. Só aquela, uma só, o resto pode comer tudo. Quantas árvores tinha lá como fruto? Bom, um monte. Pode comer de tudo, menos aquela. Pronto, eles vão lá e comem justamente daquela. E aí perdem o paraíso. Aí fala assim, mas eles não morreram. Morreram, né? Para o paraíso eles morreram. Da vida que eles tinham com Deus, eles morreram. E foram ralar no mundo como nós estamos ralando até hoje, nossos primeiros pais. Tá certo? O livre-arbítrio. Você tem livre poder de escolha. Você escolhe o que você quer. Você escolhe a Deus ou você escolhe o demônio? Você escolhe. E não tem terceiro caminho. Não tem terceira via aqui não, tá certo? Terminando então. Porque Deus não impede o pecado? Deus não impede o pecado, porque até do abuso que o homem faz, liberdade que ele lhe concedeu, sabe tirar um bem e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Então, quando o homem peca, ele está abusando da liberdade, que é o livre-arbítrio. É isso aí que está acontecendo agora. O Senhor permite, porque muitas vezes, inclusive daí, primeiro que a pessoa tem um livre-arbítrio, ninguém é obrigado a amar a Deus. Não existe isso, já viu? Me ama que você está sendo obrigado a me amar. Não tem isso. O Senhor tem uma coisa mais lógica que amar a Deus, não tem uma coisa mais lógica do que amar o Senhor. Afinal de contas, Ele é o Senhor do céu e da terra, aquele que nos criou, né? Nos adotou como filhos. Como é que a gente não vai amar um Deus assim? E que o seu Filho vem e morre na cruz pagando pelos nossos pecados e nos dando a salvação. Como não amar um Deus que nos ama tanto, o nosso Deus que nos ama desse jeito, ilimitadamente? Não tem como. Só que aí é o seguinte, a pessoa vai e peca, se afasta de Deus, se afasta das Escrituras, se afasta dos ensinamentos da Santa Escritura. Bom, pois, muito bem, o Senhor ainda vai tentar tirar alguma coisa de boa, de conversão dali, a pessoa vai pecar, vai se afastar, vai dar errado, vai acontecer um monte de coisa, e quem sabe nisso ainda o Senhor ainda consegue puxar a pessoa de volta para Ele. É assim que funciona. Tá certo? E adiantar, por exemplo, o pai do filho pródigo dizer para ele, meu filho, você vai gastar tudo, vai ficar pobre. Eu falaria, né? Você vai gastar tudo, vai ficar pobre. Ia falando ali pra caramba. Olha, não, então tá, essa aqui é a sua parte, tô triste, mas tá aqui. Pode ir, sabendo que ele ia quebrar a cara e ia voltar. Sabia disso. Ele volta, aí já não tem mais a fortuna. É acolhido como filho, mas a parábola não diz que ele foi acolhido como herdeiro. Não houve herdeiro, foi acolhido como um filho que voltou. Tá certo? Que é muito mais importante do que ficar lá fora passando fome e longe do Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, entenda o seguinte: quando você é herdeiro de alguma coisa, você não cuida, para terminar? Quando você é herdeiro de alguma coisa, a tendência sua é cuidar, não é mesmo? Nós somos herdeiros do reino de Deus. Como filhos de Deus que nós somos herdeiros. Isso nos ensina São Paulo em uma das suas cartas. Tá? Então eu pergunto para vocês, nós como filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus, como é que nós podemos viver sem cuidar das coisas do nosso Pai, que está no céu? Como assim? Tem gente que vive aí a vida inteira aí, vai cuidando do pai, da mãe, dos velhinhos lá até o final da vida, também ajuda a administrar ali, às vezes tem uma casa de aluguel, tem um pontinho de comércio de aluguel, alguma coisa de propriedade que tem, ajuda os pais a cuidar e administrarem aquilo, depois então os pais morrem, fica para ele, de repente tem um irmão, uma irmã, vamos dividir, não sei das quantas, às vezes dá briga, mas está cuidando ali, não é isso? E como é que nós não vamos cuidar então das coisas do nosso Pai, do reino de Deus e também do nosso Pai com as nossas orações em reparação às ofensas que o Senhor sofre todos os dias? Como é que não? Pensa nisso, é que você se vê como cidadão da terra, mas nós somos cidadãos do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, página 31, nós vamos continuar no segundo parágrafo, que está falando dos anjos, na página 31.
Às vezes fica um pouquinho mais longo, mas é que vai explicando assim, é legal, né?